E aí pessoal, beleza? Estou postando esse vídeo para falar um pouco do processo de engate da tração 4x4 do Troller. Normalmente o processo e o tempo de acionamento da tração ocorre mais ou menos aí como está no vídeo, né? Isso pelo menos até os Trollers de modelo 2014, tanto para engatar quanto para desengatar. Mas algumas vezes começa a acontecer alguns problemas com a luz, né, ou com as luzes do 4x4. Elas ou ficam acesas diretas, né, ou ficam acendendo quando você liga o carro. Às vezes quando você está em movimento, de repente ela começa a acender tanto a 4x4 simples, né, o 4x4H, ou a luz da reduzida, né? Elas começam a acender. Em outros casos elas ficam piscando intermitente quando você aciona a tração ou quando você desaciona a tração, né? Mostrando que existe alguma coisa errada aí nesse engate. Então, por exemplo, o botão está aí no 4x2 e as duas luzes do 4x4H e 4x4L, né, que é da reduzida, estão indicando que existe algum problema no sistema. Muitos usuários reclamam desse problema e falam até que é um problema crônico do Troller, que caso o seu Troller ainda não tenha apresentado, uma hora vai apresentar, e em partes até isso é verdade. Mas o fabricante desses componentes eletrônicos, ele afirma que o tempo de vida útil dessas peças é de aproximadamente 5 anos. Então, o que deveria, na verdade, existir seria uma manutenção preventiva de algum desses componentes, né, que deveriam ser trocados, mas como o jipeiro normalmente espera quebrar para fazer a substituição, eu vou passar para vocês algumas informações com base em experiência minha desse problema que aconteceu com um Troller que eu tive. Ok? E eu não sou mecânico, mas já aconteceu comigo, e aí eu vou compartilhar a informação com outros usuários, principalmente aqueles que possuem Troller há pouco tempo, e aí podem se deparar com essas informações aí dessas luzes no painel e ficar estranhando sem saber o que fazer. Basicamente o problema acontece com 4 componentes. O mais provável é o sensor de tração, também conhecido como sensor pirulito, que normalmente é o maior causador dos problemas aí de estar acendendo essas luzes no painel. O outro também que dá bastante problema é o motor da tração, principalmente quando você não consegue engatar, né, ou desengatar a tração. Outro componente é o módulo eletrônico, que raramente dá problema, a menos que você ande em lugares que o carro fique submerso, né, trilhas muito pesadas, pois esse componente fica dentro do carro. E o outro é o botão de acionamento, que pode dar problema também, mas eu não conheço nenhum colega que já tenha precisado trocá-lo. O diagnóstico pode ser feito no concessionário, que é o ideal, né? Ou então um eletricista que tem os testes para verificar. Isso vai evitar que você possa gastar dinheiro com uma peça que não esteja com problema. Mas, como a maioria leva para o mecânico de confiança, aí tem que ser por eliminação mesmo. Você vai fazendo os testes. Se o problema for no sensor, que é responsável por liberar o acionamento da tração, né, de acordo com a velocidade do carro, porque no manual vem especificando que o Troller só deve ser engatado 4x4 em velocidades de até 80 km por hora. E também com a direção tem que estar alinhada, né, coisas que estão especificadas no manual. No caso da reduzida, assim como qualquer veículo 4x4, o carro deve estar parado, né, sem movimentação nenhuma, e com o pedal da embreagem acionado. Então esse sensor, ele custa em média uns R$300, mais ou menos. A substituição é bem simples,
Normalmente os sintomas que vão, vamos dizer, indicar, né? Você pode não ter certeza, mas vão indicar que eles ficarem acesos fora de um momento que você solicitou a tração, ou seja, você está andando na rua e de repente acende, ou muitas vezes quando você dá a partida no carro, eles ficam já acesos, você começa a andar e depois eles apagam por conta própria, ou simplesmente quando você aciona o 4x4. Algumas pessoas querem fazer uma espécie de uma gambiarra, entre aspas, eliminando esse sensor e substituindo ele por um aparelho, um componente que funciona como um simulador, que custa 15% do valor desse sensor, mas que deve ter cuidado aí durante a instalação e também durante o uso, porque você não pode engatar o 4x4 numa velocidade muito alta. Às vezes uma simples limpeza, né, principalmente tem a tomada do motor, o sintoma desaparece, mas quando isso acontece, provavelmente o problema vai voltar a aparecer, porque realmente os componentes estão desgastados. Se o problema for no motor da tração, aí o custo é bem alto, ele custa em torno de uns R$ 2.400. Podemos até abrir ele, fazer uma limpeza, como eu falei, mas vai dar problema novamente em curto período. E o pior é que só sabemos do problema quando estamos no meio da trilha e precisamos acionar a tração. Esse é o ruim. Ele não fica apenas piscando as luzes, ele realmente não engata e muitas vezes o carro fica lá em neutro e você não tem o que fazer. Se você precisar trocar esse motor, tem que comprar o correto, né? Eu vou colocar aí na descrição do vídeo o número de série para vocês poderem identificar bem isso, porque muitos vendedores oferecem o da Ranger dizendo que é o mesmo do Troller, mas ele não dá certo, tem que ser exatamente o original do Troller. Então às vezes é bom até você pegar o antigo e dar uma verificada no número de série dele. Por se tratar de um componente caro, relativamente caro, muitas pessoas decidem trocar todo esse sistema eletrônico, né, e colocar um sistema mecânico. O sistema mecânico ele é vendido em torno de R$ 900 a R$ 2.200. Isso vai depender do acabamento, né? Tem várias marcas aí no mercado para que você possa escolher. Realmente é bom, vai acabar praticamente todos esses problemas que a gente vem comentando, né? Mas de alguma maneira vai perder a originalidade do carro. Tem algumas pessoas que não fazem trilha pesada e preferem manter a originalidade e trocam os componentes realmente. Agora, para quem usa a viatura em trilhas pesadas mesmo, regiões de muito alagado, este sim, eu acredito que deve fazer a substituição pelo sistema mecânico mesmo. Até porque para andar nessas trilhas, a originalidade do carro já foi perdida há muito tempo. Então, o ideal é você ter realmente a segurança de que a tração vai estar sempre disponível na hora que você precisar, sem que você precise estar se preocupando com isso. Espero poder ter ajudado aí a galera. Beleza? Um abraço e até a próxima.